Shalom, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar para ler Atos capítulo 17. Nós estamos parados aqui no assunto da ressurreição dos mortos. E nós vamos voltar hoje ao verso 30, 31 até o 34. Louvado seja Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disto te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Abençoa-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-os, irmãos. Estamos só lembrando que domingo nós teremos culto de Santa Ceia do Senhor, não é? E lembrando também, estive em Brasília este final de semana, em Brasília e lá na cidade de Assunção de Goiás, antiga Dois Irmãos, e inauguramos um tabernáculo ali naquela cidade. Tem um grupo de irmãos que residem ali e outros que residem num sítio próximo, creio que 20 quilômetros, e alugamos um salão e ali foi inaugurado mais um lugar para adorar a Deus. Nesta passagem por Brasília, nós tivemos batismos ali, batizamos mais 2 pessoas lá em Brasília e também tivemos, além desses 2 batismos, mais 2 pessoas que pediram também a misericórdia de Deus. O irmão João, lá em Maceió, batizou segunda-feira passada também 2 irmãos, até ele foi ministrar uma irmã para se batizar, e quando estava ministrando o batismo daquela irmã, o esposo da irmã estava assistindo e disse: eu também quero ser batizado. E desceu e foi batizado também. E tem mais um casal lá também que na inauguração pediu o batismo, mas a irmã estava marcada uma cirurgia nos olhos, fez a cirurgia essa semana, e então assim que recuperar o casal também, é um diácono das Assembleias de Deus que pediu para ser batizado. Estava orando, ele disse que estava em desespero, que não estava mais conseguindo conviver com aquele sistema, e pediu para Deus: me mostra a verdade, me mostra a verdade. E ligou a televisão, e quando viu pregando, aí ficou desesperado, porque não se anunciava o endereço. E eu não dava o endereço, até que, quando viu o endereço, apareceu lá, e no mesmo culto disse: eu quero ser batizado, eu encontrei a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Foi muito, muito bom mesmo. Amém? Mas falando nisto, parece que uma coisa vai puxando a outra. Nesse culto lá em Brasília, lá em Assunção de Goiás,
Estava presente o pastor João, que pregou aqui numa dessas escolas, né? Que veio através dos nossos DVDs. E estava também o irmão Anildo. O irmão Anildo é um missionário, a irmã Maria conhece, lá no Amazonas, né? Faz um trabalho missionário lá no Amazonas. O irmão Olivandro, a irmã Maria conhece mais de perto. E o irmão Anildo deu um testemunho que emocionou a todos nós ali. Ele era músico, ele disse que tinha inclinação para a música desde garoto, e ficava na roça, puxava a enxada mesmo, e disse que pegava a enxada e fazia da enxada um violão, subia em cima de um toco, e ia lá cantando, e a mãe dizia: que menino, vai trabalhar? Não, mãe, eu sou o Chitãozinho Chororó. E disse que tinha essa inclinação. Ele disse que só não dava certo pegar a enxada quando o pai estava junto. E o pai pegava a outra enxada e cutucava ele. Aí disse que não dava certo, não. Mas veio para a cidade e se tornou músico, e se tornou um músico profissional, bem-sucedido. Disse, a fama trouxe dinheiro, trouxe carro, trouxe casa, trouxe, enfim, trouxe muita coisa, e ele terminava os shows pelas madrugadas e entrava no carro e voltava para casa chorando, com a alma vazia. Não sabia um buraco existencial. E disse que uma noite ele ligou o rádio e ouviu um programa da mensagem, quando o pregador disse: Deus enviou um profeta para preparar um povo para o arrebatamento. Disse, aquilo entrou na alma dele. Ele disse: este é para mim. Disse que já havia visitado muitas igrejas, e então ele creu na mensagem e abandonou aquilo tudo. E disse: meu pastor nunca me pediu para distribuir um folheto, nem para me fazer nenhuma visita. Mas aquilo era uma coisa tão real que eu encontrei na minha vida, que eu pedi para Deus me dar a oportunidade, naquele primeiro ano, de testificar e de falar para os meus colegas. E ele disse que foi visitar um colega, entre os testemunhos que ele deu, um tecladista, de noitadas também lá com ele, e aquele homem era viciado em drogas, e às vezes deixava até a família em necessidade para manter o vício. E ele chegou ali e disse: eu quero falar com você. Ele disse: o que é isso, rapaz? Você é meu parceiro de noitada? Ele disse: pois é por isso mesmo. Sentou e disse: eu vou lhe dar 1 hora. E quando ele começou a falar, aquele colega começou a zombar dele. Ainda tem muito som aqui, por favor, baixa um pouquinho. Ele começou a zombar. Ele disse, nos primeiros minutos que eu falei, os 15 minutos, ele estava zombando. Depois ele parou. E quando chegou quase perto do final, ele estava chorando. Disse, foi batizado ele, a esposa, e ele ganhou aquelas famílias. E disse, no primeiro ano eu pedi que Deus me ajudasse a ganhar 20 pessoas para o Evangelho. Parece que a gente tem pouca fé aqui, viu? Você já pensou se cada crente propusesse fazer uma oração desta? Disse, eu propus e pedi para Deus me ajudar a ganhar 20. Ele disse, não ganhei 20, ganhei 18. E aí, então, parece que era para ficar abatido. Aí ele orou novamente e disse, esse ano eu quero 100. Quero ganhar 100 pessoas para o Evangelho este ano. Ele disse, quando chegou no final do ano, ele não tinha ganhado 100, tinha ganhado 80, quase 90, 86, me parece. Ele disse, daí para frente eu disse para Deus que eu não poria mais números, mas eu estava entregando a minha vida nas mãos dele para ele me usar. E quando surgiu esse trabalho do Amazonas, ele disse, agora, nesses últimos anos, nesses 8 anos últimos, eu batizei 680 pessoas em nome de Jesus Cristo. Então,
É uma coisa tão bonita, e ele foi trazendo aquilo de uma maneira tão boa e que incentivou, que confortou tanto os nossos corações, porque, na verdade, nós pregamos a ressurreição. Estamos falando sobre isso. Na carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo disse: se esperarmos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o que isto quer dizer? Se nós estamos aqui egoístas, pensando apenas em nós, ou em Cristo porque temos medo de algo de mal nos acontecer, ou porque queremos algum benefício material aqui nesta vida, nossa família, uma casa, um trabalho, disse, você pode ter certeza que você é um miserável. Você não sabe o que é a esperança da vida eterna. E ajudar uma pessoa a chegar do outro lado, a herdar a vida eterna, seria uma recompensa para você tão grande que você não pode fazer ideia. Porque aquilo, na eternidade, ainda Deus estará te recompensando. Mas quando nós olhamos e parece que nós não fazemos nada, então parece que existe alguma coisa errada em nossos corações. Às vezes eu digo para as pessoas, se sabemos que o céu é um lugar tão bom, por que não nos esforçarmos para levar alguém para lá? E isso acontece. Às vezes um folheto, às vezes uma literatura, às vezes um convite, a oração. Mas o próprio irmão Branham disse, se você ora e jejuma para que Deus salve pessoas e não vá ao encontro de alguém e fale com ela, aquilo não terá nenhum efeito. Ou será que nós temos vergonha de dizer que Deus nos salvou e nos oferece a vida eterna? Tem alguém que tem vergonha de dizer que Cristo te salvou, que você é feliz porque você sabe que este mundo vai perecer e que Deus te deu vida eterna? Ou não é assim? Tem alguém que tem coragem de dizer, eu tenho vida eterna? Mas não é aqui não, é lá fora. Aqui está fácil para você dizer. Eu quero que você diga lá fora. Não é religião, não, é vida eterna. Nós não estamos pregando religião. Religião é uma coisa nojenta. Religião é um negócio de briga, de crime, de morte, de sectarismo, de separação. Religião não junta. Religião é uma coisa de pensamentos humanos. E nós estamos aqui por causa de uma coisa que para mim é a verdade absoluta, esta palavra. Vai passar tudo, céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Tem alguém que está ressuscitado, pelo menos pode dizer amém? Que mortos nem louvar a Deus eles louvam. Mas eu acho que nós já ressuscitamos. Aleluia. Glória a Deus. Há uma diferença muito grande entre a morte física e a morte espiritual. Quando se morre fisicamente, se pega aquele corpo e sepulta. Jogou debaixo da terra, acabou. Ali não fala, não ouve, acabou. Mas quando se morre espiritualmente, e eu falei aqui sobre ressurreição espiritual, que era o alarido, que era um chamamento, que a Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Amém? Então, quando se morre espiritualmente, esta pessoa, ela continua andando fisicamente, falando fisicamente, vivendo, atuando fisicamente, mas morta espiritualmente. Esta é a condição do mundo. Nós já lemos isto aqui. Eu quero simplesmente fixar isto aqui, Efésios capítulo 2. Eu quero deixar isto
bem agarradinho no seu coração. Amém? Vamos ver essa escritura. Depois nós vamos ler um pouco a Bíblia. Talvez você nem chame isto de uma pregação. Amém? Paulo chamou isto de vivificação, estando mortos em ofensas e pecado. Verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Prestem bem atenção aqui agora. Eu quero sua atenção aqui. Em que noutro tempo andastes. Veja, lá atrás, sua vida, andaste. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, diabo, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Escutem, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Eu quero parar aqui. A morte espiritual, estou falando de morte espiritual, não estou falando de morte física. A morte espiritual, quer conhecer um defunto espiritual? É aquele que anda e faz a vontade da sua carne. Este é um defunto. Ele está morto espiritualmente. Porque a Bíblia diz que os desejos da nossa carne são inimizades contra Deus. Amém? Preste atenção aí, viu? Desejos da carne são inimizades contra morto espiritual. Mas aí as pessoas, elas param aí, mas fazendo os desejos da carne e dos pensamentos. Eu quero mostrar para você um morto espiritual. Morto espiritual é aquele que segue suas ideias ou ideias de outros. São aqueles que não têm coragem de abrir mão dos seus pensamentos e dizer assim, olha, eu estou errado, mas a palavra é a verdade. Aqui, a palavra é a verdade. Gente, não há como a gente fazer essa separação. Se você faz qualquer coisa contrariando a palavra, deixa eu botar uma placa na sua costa para todo mundo ver. Talvez a gente até crie um pouco mais de sentimento. Eu tive um sonho esta semana vendo um caixão. Aliás, eu não sei como é que os matutos das pessoas do interior, eles não chamam aquilo de sonho, eles chamam de, como é que é? Elevação. Você está acordando, eu estava acordando. E eu estava consciente que eu estava acordando. E eu vi um caixão. E eu vi um irmão deitado dentro daquele caixão. E eu cheguei lá perto. Eu olhei para a cara do irmão. Eu disse, mas é o irmão. E aí eu me questionei e perguntei, como se eu estivesse falando com Deus, mas morreu fisicamente ou espiritualmente? E aquilo respondeu, espiritualmente. Vivo fisicamente, morto espiritualmente. Mas por que morreu? Qual é a razão de ter morrido? Aí você vai buscar a razão. Cheios de ideias próprias, de pensamentos, daquilo que ele acha, daquilo que pensa. Bom, mas aquilo é mostrado para quê? Para que eu viesse aqui no púlpito falar para você assim, morreu um irmão espiritualmente, isso é uma tristeza, isso é uma lástima. Quando você tem qualquer uma destas coisas, põe o seu joelho no chão
E eu dobrei o joelho naquela madrugada, naquela manhã, e clamei a Deus por ele. Daqui um pouco, 2 horas depois, eu levantei. Era 7 da manhã, quando tive necessidade de levantar para atender um irmão lá em Brasília. Quando eu levantei, que eu voltei para dentro do carro, botei o carro na garagem. E eu dentro do carro, me deu uma vontade tão grande. Sabe que quando morre você não chora? Morreu um parente, morreu um amigo, morreu um irmão, morreu uma pessoa, daqui um pouco, mas me deu uma ânsia, sabe, uma vontade tão grande de chorar. E eu gritei dentro daquele carro, coisa que eu nunca fiz. Eu já sepultei vários irmãos, fisicamente. Nunca fiz aquilo. Mas por uma pessoa morrendo espiritualmente, eu gritei, Deus, ressuscita meu irmão. Ressuscita meu irmão. Você vê um irmão morrendo. Você sabe o que é morte espiritual? É condução, separação eterna de Deus. E morreu por quê? Morreu por causa de um pensamento. Eu não posso fazer pensamentos, eu não tenho gosto. Eu não estou aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pecador como eu e você, sabe, condenados ao inferno como nós estávamos, não temos opção, não. Não tem negócio de você fazer biquinho, sabe, botar pensamentozinhos seus e querer fazer adenos e emendas, não. Eu quero dizer para você, abra mão dos seus pensamentos. Ou você, vai para o inferno com as suas ideias. É tão ruim falar isso. Mas eu gritei dentro do carro, agora não era num sonho, não, acordado. Ressuscita meu irmão. Senhor, ressuscita meu irmão. E eu não sei, irmãos, mas esta noite eu não estava assim, eu dormi nesta madrugada, sonhei novamente com o mesmo quadro. Eu nunca vim aqui no púlpito contar sonho para vocês, já vim aqui viver de sonho, levando vocês para crer em sonho, mas me veio hoje, essa noite, eu cheguei num lugar, lá estava o irmão, e aquele irmão me veio e disse, mas quanta saudade eu estava do Senhor, me abraçou. Aquilo foi um consolo para a minha alma. Eu sei que Deus fará a ressurreição. Acredito que Deus não vai deixar aquela alma, sabe? Não vai deixar aquela alma pelo desespero, porque Deus mostra essas coisas para a gente, é para a gente orar, irmã Marli. É para a gente clamar, é para a gente interceder. E você vê pessoas morrendo espiritualmente, cheias de pensamentos, morre. Pensamentos que às vezes até são bons. Quer ver uma coisa? Eu posso ter bons pensamentos, boas intenções, mas se elas não estiverem de acordo com a palavra, o que eu devo fazer? Ainda que são bons pensamentos. Eu não posso dizer para você que um pensamento de um pregador, por exemplo, dizer assim, não, a gente vai facilitar uma coisa aqui, fazer uma coisa mais cômoda, porque vai mais gente crer no Evangelho, que aquilo não é um pensamento bom. Mas é contrário à palavra. Eu não tenho direito, não tenho autoridade de aumentar nem diminuir a Bíblia. Tenho autoridade? Então, se eu faço contrário às Escrituras. E aquilo é assim, escutem, por favor, entendam isso. Quem acrescentar ou quem subtrair, diz, não, eu não acho que isso aqui tem importância. Ou então diz, mas eu acho que isto é assim. Você pode ter certeza absoluta, não existe mais aqui, o negócio aqui é desse tamanho. Eu e você estamos sendo chamados a abrir mão dos nossos pensamentos ou cruzarmos para a eternidade e sofrermos uma decepção para uma morte, uma condenação eterna.
É assim. Então há muitos desejos que são carnais. São contrários à Escritura? São. É contrário à Escritura? Joga fora. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa ninguém dizer. Gente, isso é uma coisa mais... Sabe de uma coisa? Um pregador vem falar certas coisas que não precisa falar. Quer saber o que é errado? Presta atenção. Quando você precisa um pai dizer para um filho que mentir é errado, precisa de um marido, preste atenção, dizer assim, ó, precisa dizer para um marido, é errado você olhar para outra mulher, é errado você trair sua mulher, precisa dizer isso? Precisa, me diga se precisa. Porque se fazem escondido, já estão dizendo que é errado. Não precisa dizer para a pessoa que é errado roubar, porque ele rouba escondido. Ele tem pressa, ele faz, sai, monta numa moto e vai embora, porque está dizendo que está errado. Veja se quando você erra, não acende uma luz vermelha lá dentro da sua cabeça e pisca assim, lá, ó. Você fuma escondido, vai acender uma luz, você vê drogados acendendo uma luz. Escuta, não acende uma luz dentro de você para você olhar para a Bíblia e ver o que você está fazendo é coisa errada? Eu não preciso dizer, eu me reúno para falar de um irmão se aquilo está certo. Você sabe que está errado. Você está falando pelas costas, por que fala para o irmão? Desonestidade, você sabe que está errado, você sabe quando se você ficar com 10 centavos de uma pessoa, você sabe lá dentro assim, ó, a pessoa passou um troco, te deu 10 centavos a mais. Você lá primeiro, antes de pegar o dinheiro, conferir, você fala, tem 10 a mais aqui. Precisa dizer que está errado? Não precisa. Precisa, irmão Luciano? Põe uma galinha na balança lá. Esse aqui o cliente não está vendo, eu vou tirar 100 gramas. Não pode, lá dentro de você já sabe que está, porque está olhando para o outro lado, você já faz escondido, que já sabe que é errado. Não é assim? Quer dizer, se a pessoa fizesse agir assim. Então aqui nós não precisamos, sabe, nem muita coisa ir dizendo para você. Daqui um pouquinho você, ao ler a Bíblia, automaticamente, ao viver o Evangelho, você tem vergonha, ou é cara de pau. E você fica com vergonha de fazer o que é errado, porque você já disse, está vendo que é errado. Tudo que se prega. Agora, se você falar para uma mulher, olha o seu vestido, quando você vê uma irmã esticando o vestido, você sabe que ela está dizendo que a consciência dela está dizendo que está errado. Está tampando aqui, está dizendo que está errado. Sabe que está errado. Você entende? Há uma luz que acende lá dentro. O que está errado não precisa vir dizer para você. Você lá no fundo sabe que está errado. Tem gente que quer discutir pontos, ideias. Encontrei com um senhor aqui no Marco, numa semana dessa, ele veio falar comigo, daqui um pouco abriu um monte de bobagem, eu olhei para a cara dele, falei, o senhor está errado. Aí ele parou assim. O senhor está errado, olha aqui o que a Bíblia diz assim, assim, assim. Então não adianta, sabe, querer inventar coisa. Não existe tal coisa como o dízimo. Você sabe, está errado, está aqui na Bíblia. Não, mas o fulano de tal, não adianta fulano de tal tentar arrumar argumentação. Qualquer pessoa que quer viver, quer ter uma ressurreição espiritual, então agora é assim, ó, não se pode ressuscitar quem não morreu. Sabe quando você morre? Quando você abre mão dos seus pensamentos, agora acabou tudo. Quer ver a ressurreição vir? Vamos agora abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Agora fica aí, sabe, fazendo corpinho mole, sabe, fazendo não sei o quê, birrinha, não adianta.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Acharam todo mundo? Só eu que não achei, viu? Agora achei. Veja o que é uma ressurreição espiritual. Eu queria perguntar aqui assim, antes de passar para esse tópico. Quantos que estão aqui estão dispostos a abrir mão das suas ideias? Seus pensamentos. Outro dia, sabe, você vê uma pessoa bem intencionada, que coisa boa, bonita, bem boa. Mas se levanta novamente um assunto. Não, o pastor precisa ter o trabalho de visitar os membros, os irmãos em casa. É um pensamento bonito, irmão Elias. Escuta aqui, qual é o de vocês que gostaria que eu visitasse a casa de vocês? Eu fosse lá para conversar com você, orar com você. Muito bem, é muito bom. Mas você pega assim, vamos pegar por números, assim. Israel saindo do Egito, disse o profeta. É por isso que nós temos profeta. É uma figura da noiva saindo das denominações e do mundo para irmos a uma terra de promessa. Tem alguém que concorda com isso aí? Mas é uma figura. E quando eles saíram, veja se essa figura vale. O sogro de Moisés veio a Moisés e disse: agora você não dá conta de atender o povo. Você acha que eu tenho tempo de ir de casa em casa para visitar você? Aí eu tenho que ter tempo de casa em casa para visitar Campina Grande. Aí eu tenho tempo de ter casa em casa para visitar Recife. Aí eu tenho que ter tempo de casa em casa para visitar os irmãos de Natal e de Maceió e de não sei aonde. Quanto César precisava? É simples. Aí você vai ver. Olha, se no dia de Pentecostes acresceu 3.000, no Atos capítulo 5, mais 5.000. Como é que os apóstolos iam atender aquele povo? Por que se levantou diáconos? Foi exatamente para isso, para que estes homens tivessem tempo de viver no ministério da palavra. É assim que está na Bíblia. Agora imagine o William Branham, profeta que ganhou não sei quantas pessoas, como é que o William Branham ia ter condição de atender membro por membro em casa? É uma coisa simples. O próprio sogro de Moisés disse: olha, chame, levante homens e passe sobre estes homens o Espírito que está sobre você. Espíritos são hábitos, são costumes. Se os obreiros tivessem o Espírito de Deus que está sobre mim, famílias não seriam desrespeitadas, nome de pessoas não seriam difamadas. Não haveria tal coisa como adultério, porque eu estou aqui de pé há mais de 30 anos. Qual foi o dia que eu faltei com respeito com qualquer irmã, ou dei liberdade de qualquer uma delas abrir a cara para mim? Se os obreiros vão visitar as pessoas dentro deste espírito e viver e conviver aqui conforme a Bíblia, estas coisas não acontecem. Então não tem divisão, sabe? Não tem questão de ceder a espíritos. Este é o tipo de gente que nós precisamos. Que tenha o mesmo sentimento. Caso contrário, as coisas vão para o buraco. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Precisamos abrir mão dos nossos velhos pensamentos. E se nós temos problemas aqui entre nós, é porque pessoas não tiveram coragem de abrir mão dos seus pensamentos. E não abrindo, continuam mortas espiritualmente. E traz muito choro.
muitas dores, muitas tristezas, e a igreja sofre com certas coisas. Capítulo 15 da primeira carta. Vamos jogar fora estas bagagens denominacional. Vamos sair do Egito. Mas deixa o Egito sair de você também. Não é só sair do Egito, é deixar o Egito sair. Não é só dizer, não, agora estou na igreja. Mas não adianta estar dentro da igreja morto. Defunto, carregando Bíblia. Primeiro verso. Veja o que é a diferença entre andar dirigido por um espírito e andar dirigido por outro espírito. Pensar de uma maneira como Deus e pensar segundo os desejos da carne e dos seus pensamentos. Segundo. Diga aí, segundo. Segundo, vamos ver aqui. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Prestem bem atenção, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, viva contrário ao que tem sido anunciado aqui por este pastor e por este profeta que falou a Bíblia para você. E escute também que você enrolou sua própria consciência e creu em vão. Tá bom assim? Está satisfeito de perder seu tempo? Igrejas. Nós temos aqui hoje, não sei lá, 300 pessoas ou mais, alguma coisa. Escuta, são 300 cabeças, são 300 ideias, são pessoas de princípios diferentes, são pessoas que acham e que gostariam de fazer as coisas, cada uma da sua maneira. Veja só, se temos 300 pessoas, são 300 cabeças, 300 ideias. E se esta igreja fosse para ser dirigida conforme qual todos eles pensam diferente? Para onde iríamos? Qual é a direção? Que prumo, hein? Vira a casa do palpite. Irmão Márcio é construtor, imagine lá, vai lá, começa a construir uma casa. Aqui na planta diz que a janela é aqui. Aí chega um lá e diz, não, aqui não. Bota aqui. Não, pastor, não é para visitar e orar, não, mas bota aqui, é para fazer sim. Pronto, já mudou o projeto. Já mudou. Não tem mais. Acabou. E o homem estava construindo uma casa e um chegava e dizia, olha, essa janela aqui não. Bota para cá, porque aqui vai dar o sol. Aí ele mudou a janela para o outro lado. Daqui um pouco falou, mas essa porta aqui fica meio errada. Põe nesse lado de cá, vai ficar melhor. Aí ele botou a porta do lado de cá. Aí um olho estava fazendo um telhado, disse, não faça assim não, faça assim, ó, da asa de andorinha. Ele pegou e botou uma da asa de andorinha. E faz, não, faça... E pronto, quando ele olhou, a casa estava completamente diferente, não era o que ele queria construir. Aí ele largou aquela e começou a construir outra. Começou a levantar aquela casa, cavou o alicerce, começou a levantar as paredes, aí chegaram as pessoas, não, essa janela aqui não fica bom não, fica assim. Ele falou, a casa do palpite é aquela. Esta aqui eu vou fazer conforme está na planta. Deixa eu falar bem claro para você, a casa do palpite é ali na rua de cima. Ou um pouquinho mais ali, ou então na esquina da sua casa. Mas esta aqui precisa ser conforme a palavra de Deus.
Abra mão das suas ideias, abra mão das suas ideias, porque eu tenho aberto mão das minhas. Eu vim para a mensagem e eu era sim, mas eu não aceitava certas coisas. E aí um dia eu estava no púlpito pregando e eu batia forte. Para que a irmã quer andar com um colarzinho no pescoço, com correntinha? Mas o irmão Branham disse que ele tinha, e citou a Bíblia, e disse o que Pedro estava querendo dizer, mas eu tinha a minha ideia. Daqui um pouco eu disse, sabe de uma coisa? Ou eu creio que o irmão Branham é profeta, ou então eu sou profeta. Porque eu já sou mais espiritual do que ele. Até a ponto de o irmão Branham dizer que isso aqui não era o problema, e eu dizer que é o problema. Então eu sou mais zeloso, não sou? Eu disse, sabe o que é bom, César? Pega o seu pensamento e joga fora. E eu comecei a abrir mão. E é assim. E quando vem uma coisa, é assim. Sabe? Eu simplesmente vou lá e tento fazer aquilo que o irmão Branham está dizendo para fazer. Eu não quero. Quer saber de uma coisa? Preste bem atenção. Se alguém achar, eu posso ter cara de bobo, de burro. Mas não sou, não. Eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno, não. Eu não quero pregar para você e me perder, não. Isso é loucura, isso é burrice. Achar que é mais esperto, mais inteligente, mais capaz. Vá ser ignorante assim lá na China. Se você tem a Bíblia, vou falar para que esta voz no dia de julgamento, ou seja uma bênção ou uma maldição para você, abra mão dos seus pensamentos, ou na eternidade, no juízo, você ouvirá a minha voz gritando aqui neste púlpito, abra mão dos seus pensamentos. Pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Eu não sou responsável. Você acha que o irmão Branham seria responsável por tanta bobagem que tem no mundo hoje? Não, não é. Então, mas eu creio no profeta. Mas creu em vão. Se você não tem coragem de abrir mão do seu pensamento, creu em vão. Mas eu creio na Bíblia, mas não abre mão do seu pensamento, creu em vão. Verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Olha só, segundo o que são as Escrituras? Preste atenção. Isso aqui é palavra de Deus? Amém. Antes de ser palavra, era um pensamento. Então, quando Paulo está dizendo que ele morreu segundo as Escrituras, estava dizendo segundo os pensamentos eternos de Deus. Não é da sua maneira. Se você não abrir mão do seu pensamento, você segue errado no seu caminho. Precisamos nos enquadrar com as Escrituras. Vamos seguir. É assim, veja. Aqui, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Tem alguma coisa que foi assim, eu pensei em fazer assim? Não, aquilo ele estava apenas cumprindo o que os pensamentos eternos de Deus têm que fazer. Então, sabe o que é? Você não tem que discutir com ninguém, ponto nenhuma de doutrina. Você pegou a Bíblia, mostrou para uma pessoa, não creu? Olha, você só tem isso aqui, olha. Quer saber? Escute bem o que eu vou lhe dizer mais uma vez.
Não convém a pecadores condenados ao inferno, como nós, mortos em pecados, tentar prevalecer contra as Escrituras. Não convém a pecadores tentar opor a Deus. Abra mão dos seus pensamentos ou você se perde. Agora tem gente que quer fazer biquinho, birrinha. Morre. Vamos seguir. Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu às vezes fico encabulado de ver gente que segue certos pensamentos. Você, mas onde é que você arranjou isso? Não, porque o pastor fulano de tal disse que o irmão Brana disse. Mas será que o irmão Brana ia dizer alguma coisa que ele não podia sustentar com as Escrituras? Eu não vi nada. Nunca encontrei uma só citação do irmão Brana que não tivesse sustentação das Escrituras. Aliás, o irmão Brana sabia disso. Ele sabia tanto disso que o anjo veio a ele. O anjo veio a ele e mostrou a ele. Mostrou o Éden, mostrou a serpente, mostrou o Adão, mostrou a Eva. Mostrou o ato, o pecado. Quando saiu a visão, ele disse, me dê as Escrituras. O profeta cobrou. Quer ver outra coisa? Aqueles pastores, 500 deles assentados, doutores em divindade. Não se fia a nada. Foi isto que Paulo tentou dizer aos irmãos da carta aos Gálatas. Se eu ou um anjo vier anunciar outro evangelho, além do que tenho anunciado, seja anátema. Sabe por quê? Porque aqueles pregadores, 500 deles, doutores em divindade, quando o irmão Brana terminou de pregar, eles disseram, irmão Brana, se você disser a nós que o anjo do Senhor mandou batizar em nome de Jesus, nós vamos batizar. Veja só. O irmão Brana disse, este anjo seria falso. Porque o anjo não precisa vir mandar. A Escritura já diz que você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus. Não precisamos de visão de anjos. A Escritura já diz. A Escritura diz para você se arrepender. A Escritura diz para você morrer. A Escritura diz que você deve abrir mão dos seus pensamentos. A Escritura já propôs que tudo passa, mas ela é a única que permanece. Se as suas ideias fossem boas, você não precisaria da Bíblia. O mundo não precisa da Bíblia, vê como é que está. Chegue lá e pegue para o seu Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, e diga assim, olha aí, viva conforme a Bíblia. Ele disse, isso é bobagem. Isso aí, porque lá na Bíblia estava escrito, não roube, não cobice o que é dos outros. Seja, disse ou não disse? Disse, não passe os seus limites, não. Ai! Não passe os seus limites, não. Quando chega no limite do outro, pare lá. Ou não diz assim, olha, honra teu pai e tua mãe. É o limite. O filho tem que saber seu lugar. A Bíblia ensina os pais a honrarem os filhos. A Bíblia diz, não adulterarás, quer dizer, respeita o limite da sua mulher, do seu marido aí. Não cobice a mulher do teu próximo, nem o boi do teu próximo, nem a casa do teu próximo. Tem um limite aí, para! Não passe, não! Tem um limite estabelecido. Os limites estabelecidos pelas Escrituras. Aí vem gente, Jesus já voltou. Quem foi que falou isso? Não, porque o pastor falou. Gente, tem 40. Eu fico abobalhado, sabe? Eu criei na mensagem em 1971. Aí cresci, sabe?
vendo coisas. Agora, de 5 anos para cá, apareceu uma doutrina, sabe, de uma nuvem, que Jesus já voltou, e tem pastor velho que agora foi revelado. Agora chegou a revelação, Jesus já voltou. Então faça o seguinte, me mostre aí pelas Escrituras. Porque eu posso mostrar aqui pelas Escrituras que a vinda do Senhor será como ladrão de noite, num abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Você nunca será enganado. Aí vem outro grupo que, não, porque tem que vir pregar não sei o que, a visão da tenda, não sei o que. Mas por favor, me mostre essa coisa aí na Bíblia. O que o profeta William Branham pregou ao longo da sua vida foi: fique com a palavra, não saia da palavra, permaneça com a palavra, creia na palavra, não desloque a palavra, não interprete a palavra, não aplique mal a palavra. E é isso que eu estou dizendo para você. Abra a mão dos seus pensamentos e deixe a palavra falar por si só. É assim. E tem uma coisa muito difícil na Bíblia. Muito difícil. Sabe que se a gente não abrir mão de sentimentos, sabe, se você parar para dar ouvidos a certos espíritos, você acaba se enredando com eles. Você já pensou, tem gente boa, pega a jornada, a gente tem que voltar lá. Você pegar a jornada de Israel, aí você vai na caminhada, saiu aqueles irmãos, no dia que saiu, tudo é alegre, vem para batizar, está feliz. Olha, irmão, você está disposto a obedecer a palavra? Estou. Ah, está tudo bem, esse é um irmão, é um eleito, é mais um filho, mas é coisa boa. Está aquela festa, daqui um pouquinho aquele irmão murmura, reclama, sabe, adultera, trapaceia, sabe? Aí acham. Daqui um pouco aquele ficou na jornada. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Então morre com ele. Porque a jornada vai continuar. Mas tadinho do irmão, era meu amigo, gente boa, saiu junto, nós caminhamos juntos, nós viemos dando testemunho. O dia que nós passamos no Mar Vermelho, aquelas águas enormes lá, aquelas colunas, e aquele irmão comigo, e cadê ele? Ficou lá. O que se faz? Volto lá correndo. Só tem uma coisa, gente. Essas são coisas duras demais, mas que também fazem parte da jornada. Muito pesadas, que também são segundo as Escrituras. Ou não são? Não creia em doutrina nenhuma. Não creia em ensinamento nenhum que não se pode mostrar estabelecido aqui nesta Bíblia. Verso 5. Olha, foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte, mas alguns deles já dormiram também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas teve coragem de abrir mão dos seus pensamentos. Aí passa de ser perseguido, de perseguidor a perseguido. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã.
Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanecemos em nossos mortos. Mortos em delitos e pecados. Mas se Cristo ressuscitou, escutem, alguém aqui crê que Cristo ressuscitou? Mas se Cristo ressuscitou, e você morreu com Cristo, o que é morreu com Cristo? Abriu mão dos seus ideais. Se Cristo ressuscitou, leia Romanos 6, quer que eu leia? Que nós ressuscitamos com Ele. E como Cristo ressuscitou para viver uma nova vida, preste atenção se a sua vida é nova. Se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperarmos em Cristo, apenas pelo arroz, pelo feijão, pela roupa, pela casa, pelo apartamento, pela solução de um problema, pelas coisas relacionadas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É o verso 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos... Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Um homem, por que o pecado entrou? O que Deus disse? Não coma, porque o dia que comer, certamente, aqui, não morrerás. Ué, você comeu, eu comi, vem comer comigo. O que é fazer contrário ao pensamento de Deus? Entrou o pecado. E com o pecado, a morte. E aí todos nós nascemos sentenciados à morte. Sentenciados à morte, por quê? Por causa dos pensamentos contrários aos pensamentos de Deus. Quer que eu repita? Se você pensar contrário a Deus, você está morto, sentenciados a morrer. Mas veja aqui, veja a diferença. E Paulo vem e diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então me mostre aonde foi que Cristo saiu uma só vez do que Deus pensou. O que fez Cristo? Disse: seja feita a tua e não a... Seja feita a tua e não a minha. Diga isso se você tiver coragem.
a tua vontade. Sabe, mesmo na hora de enfrentar a morte que Adão tinha trazido, ele disse: Pai, não tem outro jeito não. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Tem alguém sofrendo por qualquer circunstância, não arranje jeito. Não queira atalhos, não queira nada errado na tua vida, não oficialize pecados, não esconda, não minta, não trapaceie, não tente fazer remendos. Ou você morre. E daqui um pouco vai ter um bocado de gente chorando. Irmão fulano, irmã fulana morreu. Morreu por quê? Morreu porque estava simplesmente alinhado com a palavra. Morreu porque pensou, porque agiu, porque falou, porque quis fazer do jeito da cabeça. É um segredozinho que eu estou dando para você. Quando você pensar qualquer coisa, a primeira pergunta: mas está de acordo com a palavra? Isso aqui está de acordo com a palavra? Mas é um gosto, está de acordo com a palavra? É uma vaidade, está de acordo com a palavra? É uma tentação. Cristo também foi tentado, mas ele não cedeu, porque ele queria fazer o que estava na palavra. Todos nós somos tentados. Mas por que vencemos? Porque Cristo venceu. E como Cristo venceu? Abrindo mão dos seus pensamentos e ficando com o que Deus pensou. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí eu vou parar aqui, porque eu vou voltar aqui no que eu tentei começar quinta-feira passada. A ordem da ressurreição, cada um por sua ordem. E aí, no domingo de manhã e no domingo à noite, na ceia, nós voltamos para a ordem da ressurreição. Vamos ficar em pé. Você volta para casa, qual é o resumo do culto? Eu devo abrir mão dos pensamentos que são contrários à palavra. Tudo que você for fazer, examine primeiro. Isso aqui está de acordo com a palavra? Se está de acordo com a palavra, Paulo diz assim: tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisto pensai e isto fazei. Mas se você vê que alguma coisa é escusa, saia disso. Saia disso. Mas saia depressa. Vamos fechar nossos olhos. Há uma lista de pessoas pedindo oração. Severino da Silva, Geraldo Neri, Romualdo, Ivone, Ivanise, agradece pelas bênçãos. Jeane Amorim agradece pela saúde de sua mãe. A irmã Irna pede pelo seu filho que está doente lá em Manaus. Irmã Gisele pede por sua família. Irmão Fernando Monte e irmã Aline agradece pelas orações da igreja em favor do irmão Marcos, da cirurgia que foi feita. A irmã Marta pede por seu favor lá em São Paulo. Irmã Vicentina, irmão Denis e família.
Irmã Jaqueline pede pelo seu casamento, pela alma, né? Tem um monte de pedidos aqui e outros de agradecimentos. Mas antes de orar por qualquer desses pedidos aqui, eu queria orar por outro pedido. Tem alguém aqui que tem coragem de jogar na lata de lixo? Ou então dentro de uma fossa cheia de cocô. O lugar mais próprio para ele é uma fossa cheia de cocô. Tem alguém que tem coragem de jogar seu pensamento, seu gosto, sua vaidade, tudo aquilo que te atrapalharia chegar no céu, passar perto dessa fossa fedorenta, que não é possível que depois você tenha coragem de enfiar a mão lá no meio do cocô para lambuzar a sua mão, para pegar aquela coisa que você sabe que está errado. Ou quer guardar as coisas erradas da sua vida e cruzar conscientemente que você está condenado ao inferno por causa dos seus pensamentos. Por isso o irmão Branham disse: maus pensamentos podem até passar na sua cabeça, mas quando eles passe perto de uma fossa e jogue ele lá dentro, fala: vai para lá, ó, o seu lugar é aqui, ó. Quero saber se você tem coragem de enfiar a mão lá de novo. Um irmão veio a mim há alguns anos atrás e disse: pastor, eu preciso sair do meu emprego porque eu estou quase caindo no adultério com uma colega de trabalho. Uma colega de trabalho. Ela passa, quando ela me olha e me sorri, eu sei que eu estou pertinho, eu não estou aguentando mais, eu vou pedir as contas, senão eu vou acabar com o meu casamento e vou cair num buraco. E vou estragar a minha fé. E eu falei: não, você não vai pedir suas contas. Você não vai pedir as contas. E eu quero que você, quando chegar perto daquela mulher, que ela vier amanhã, caminhando para o seu lado, olhando para você, e te der um sorriso, tenha coragem de fixar os olhos nela, que por trás daquela carinha bonita, aquele sorrisozinho, aquela sensualidade, tem um capeta lá, uma caveira, um diabo lá que está doido para pular em cima de você. Olha para ver lá o diabo lá, olha lá, o diabo atrás da carne humana. Diz: você não tem que pedir emprego, pedir as contas. Você vai dizer para Satanás na cara dele que você descobriu que aquilo é muito mais do que uma paixão humana, que aquilo é diabo, que você não quer abraçar, não quer beijar, não quer fazer sexo com o diabo, não! E o certo é que aquele irmão foi e olhou e nunca mais cedeu àquela desgraça. E venceu, e terminou a jornada, e já cruzou para a eternidade, sem aquela desgraça na vida dele. É assim que eu estou dizendo para você, atrás de cada tentação, atrás de cada olharzinho insinuante, atrás de cada sorrisozinho duvidoso, tem um diabo. Atrás destas carnes, destas pernas bem torneadas, destes sacos expostos, você sabe o que está ali.
atrás daquele sorrisinho, atrás daquele negócio que vem para fazer você dizer uma coisa que não é verdade, ali tem um demônio. Atrás daquela confusão doméstica tem um diabo. Vamos passar perto de uma fossa bem feia agora e vamos olhar para dentro dela lá e ver no meio daquele cocô lá. Quem vive no meio desses cocô aí é diabo. Passe lá e jogue lá e diga: isso é seu, Satanás, ó. Eu sou de Deus, agora esta imundícia aí é sua, ó. Tome esse pensamento, tome esse desejo sujo, segura isso aí, Satanás. Tome essa doença também que é tua. Jesus morreu para eu ter saúde e vida. Não tem que baixar a cabeça, não tem que estar triste, não tem que estar depressivo. Pegue essas coisas e jogue para o diabo para você ver. E levante a cabeça e abra a mão dos seus pensamentos. Deus quer cuidar de você. Eu não posso fazer nada para ajudar as pessoas. Se elas colocassem Deus em primeiro lugar, porque é assim que diz a palavra: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Justiça, não é injustiça não, justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você acha que a palavra ia falhar? Mas quando Deus é colocado em último lugar na vida das pessoas, as pessoas pensam que vão ser bem-sucedidas com Deus. Abra sua boca e diga: a palavra de Deus em primeiro lugar. Mas você diz: mas o que eu vou fazer assim? O que eu vou fazer assim? Se tudo é razão, como é que vai ser? Como é que vai ser? Confia na palavra. Confia na palavra. Confie na palavra. Faça conforme a palavra. Faça conforme a palavra. Creia. Eu queria perguntar: tem alguém aqui com vontade de jogar o que é do diabo? Tristeza, aflição, doença, pecado escondido, falsidade, mentira, adultério. Quer passar perto desta fossa e jogar aí dentro agora? Quer passar? Abre a sua boca e diga: toma aí, Satanás, é teu. Diga para a briga, diga: vai para lá, Satanás. Tem gente que nunca consegue vencer. Tem adultério nos olhos, porque lá dentro não tem coragem de baixar os olhos. Fica procurando um olharzinho. Passa aí no buraco e joga fora para você ver. Não há beleza nenhuma em ser infiel. Em ser mentiroso, em ser falso. Não há beleza nenhuma em brincar de evangelho. Eu vou para o culto hoje. Será que não tem alguém mentindo aqui não? Mentindo! Querendo mentir para Deus que você veio aqui cultuar a Deus. Veja aí! Jogue esta mentira fora. Venha para a casa de Deus adorar a Deus.
Não vem aqui com outras intenções, não. Dá vontade de deixar você falar um pouquinho aí. Eu vou terminar o culto. Eu já parei um pouquinho para poder ter tempo de dar a você a oportunidade de ficar com vergonha de coisa errada na sua vida. E você voltar para casa e dizer: eu não quero mais nada com sujeira, eu não quero engano, eu não quero falsidade, eu não quero pensamento próprio, eu não quero viver dessa maneira, eu quero viver para Deus, eu quero honrar a Deus, eu quero que Deus cuide da minha vida, eu quero céu, eu quero arrebatamento, eu quero Jesus, eu não quero diabo e nem inferno não, eu quero Jesus e quero o céu. Antes de orar por qualquer outro pedido, haveria alguma mão que se levantaria? Eu não quero. Quem sabe tem diácono precisando de jogar fora pensamento também. Aproveita para jogar mesmo. Obreiro, qualquer um, jogue fora. Quem sabe tem alguém com a mão levantada aqui que não quer pensamentos errados, que não quer coisas escondidas, que não quer nada falso na sua vida, e quer viver feliz, quer ser alegre, quer que Deus dirija a sua vida, quer o céu te protegendo, quer os anjos acampados ao teu redor, quer a proteção divina. Oh, Deus. Será que tem alguém que levanta a sua mão e começa a dizer: me perdoa, Senhor, me ressuscita hoje à noite. Eu já joguei fora essa lixaria, esse lixo que estava na minha vida aqui, ó. Eu já vim para cá para uma ressurreição espiritual. Aleluia. Oh, diga aí, tenha misericórdia de mim aqui hoje à noite. Abra sua boca e diga: tenha misericórdia de mim. Não deixa eu voltar lá naquela fossa nunca mais. Oh, Pai, eu sou simplesmente um homem que vim aqui representá-lo. Eu não quero inserir nenhum pensamento meu. O que eu estou chamando a todos, incluindo a mim, é para jogar fora os pensamentos errados. Portanto, tenha misericórdia de nós aqui hoje à noite, Pai. Eu peço com a minha alma, não deixa ninguém voltar para enfiar a mão nesta nojeira, mas não, Senhor. Ajuda, envia teu Espírito e faz essas pessoas ter nojo do pecado. Nojo de coisas erradas na vida, Pai. Nojo, Senhor. Vergonha. Acenda uma luz lá dentro, faz ela envergonhar-se de si mesmo.
peço que estas influências, esses pensamentos do diabo não mais reine na vida destas pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, 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 que esses demônios sejam repreendidos nesta noite. Peço em favor dos problemas na vida destas pessoas. Peço que o Senhor aceite a gratidão de cada irmão que veio aqui para te agradecer. Aqueles que já disseram aqui, através dos nomes que foram citados, que estão te agradecendo. E aqueles que estão pedindo através da internet, por todos os lugares, Senhor, pelo pensamento eterno, cura, liberta, dê vida, expulse a Satanás, ajude estas pessoas. É assim que eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Leva o teu povo em paz. E o final desta semana seja abençoado, Pai. Dá-nos um culto maravilhoso aqui, no domingo de manhã e na ceia do Senhor. Abençoe as igrejas irmãs que estão conectadas através da internet. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Apenas diga para o seu irmão, fique com a palavra. Diga para ele, fique com a palavra. Pessoas que estão enfermas e que querem receber imposição de mãos, eu ainda quero orar. Os outros estão despedidos. Isto é segundo as Escrituras: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa não é a minha palavra, esse não é meu pensamento, esta é a palavra de Deus. Só por doenças. Os outros estão despedidos até domingo de manhã. Shalom, Deus vos abençoe. Se tiver alguém que deseja imposição de mãos por enfermidade, eu quero impor minhas mãos.